Olá, alunos! Professor Sérgio Luiz aqui. Hoje vamos com a nossa aula de filosofia, nossa aula sobre a passagem do mito à filosofia. Então a gente viu na aula passada, na semana passada, uma aula aproximadamente 30 minutos explicando os mitos, um pouquinho, né? Os conceitos básicos da mitologia grega, principais escritores, poetas, Homero e Hesíodo, e etc. E hoje a gente fala então das condições históricas e sociais, culturais, que levaram ao surgimento da filosofia. A gente fala a passagem do mito à filosofia, não significa que o mito deixou de existir e a filosofia nasceu. Significa que o lugar predominante na sociedade, que era do mito, lentamente foi tomado por um discurso diferente, um discurso racional, que a gente vai chamar de filosofia nesse começo. O que é a filosofia? Filosofia, a gente já definiu etimologicamente, ou seja, a palavra. Filo é sabedoria, sofia é amor ou amizade, é amor na presença. Então a filosofia pode ser definida etimologicamente, a palavra, né, como amizade ou amor à sabedoria. Também definida como busca incansável pela verdade. Então a verdade racional, pensada, rigorosa, metódica, onde o pensamento apresente suas próprias regras de funcionamento, sem necessidade de recorrer a explicações sobrenaturais ou míticas. Condições históricas para o surgimento da filosofia. Tá, professora, como assim que são condições históricas? A filosofia ela vai surgir na Grécia, lembra que a gente mostrou o mapinha lá do Ocidente, do Oriente, na aula passada, região do Mediterrâneo, toda essa região aí. A filosofia vai nascer nessa região do Mar Mediterrâneo, norte da África e ali sul, centro, né? Basicamente, pega hoje, a gente chama quase toda a Europa. O que levou a esse surgimento? Então, vamos começar a pontuar antes, lá pelo século X a.C., por lá. Começou a surgir embarcações, não eram navios, pessoal, embarcações grandes. Eles começaram a fazer viagens marítimas entre o Mediterrâneo. A rota do Mediterrâneo ali, começaram a fazer viagens marítimas, um povo conhecendo o outro. Então, isso foi ao longo lá do século X em diante, talvez antes, se eu começar de lá, começaram a ter um certo contato de um povo com o outro, uma cidade com a outra, um território com o outro, pelo mar Mediterrâneo. A informação se veicula muito rápido, né? Claro, com um barco, um pega informação do outro e vai passando adiante. Houve a invenção de um calendário. Como assim calendário? Calendário, plantação, colheita, etc. Inclusive até fase da lua. Começaram a perceber um calendário para se organizar, para se localizar no tempo, né? Entre aspas. E isso contribuiu também, foi uma inovação dentro da cultura grega. Estamos falando da Grécia, tá aqui. Inventaram uma moeda. Por que a moeda facilitou, professor, mudou a vida deles? Pensem. Eu tenho arroz para vender na minha cidade. A sua cidade tem feijão. Só porque, assim, além de produzir arroz, eu também produzo feijão. Então, como é que eu vou trocar o meu arroz pelo teu feijão se eu já tenho? Então, não precisa, entendeu? E nós estamos bem próximos, poderia fazer negócio entre a gente. E agora fica difícil, porque só produz aquilo que eu já tenho. Você vai ter que vender para alguém bem mais longe. Com a moeda, não precisa isso. Então, a gente troca uma moeda, isso aqui é simbólico. Você pega uma moeda, diz que isso aqui vale tanto, que essa moeda significa tantos de trabalho e tantos de feijão, de arroz, e você pode ir em qualquer cidade e comercializar. Então aumenta a possibilidade comercial, a viagem marítima começa agora a ter um novo sentido. Potencializa, né, a negociação entre os povos. Invenção da escrita alfabética. Os gregos criaram uma escrita alfabética entre as cidades, entre eles, e isso facilita muito, né? Eu posso mandar um recado para alguém escrito, posso mandar uma notinha para o cara comprar o que eu quero, eu posso registrar alguma coisa, acontecimentos, fatos,
Então isso facilita muito, porque agora vai ficar registrado, existe uma escrita alfabética porque a alfa é a primeira, tá? E beta é a segunda letra do alfabeto grego. O comércio, isso intensifica as relações comerciais entre as cidades, então já está pensando agora numa Grécia, ó, já está mudando, uma Grécia onde já tem embarcações pelo Mediterrâneo, troca de comercial, uma moeda entre eles, uma escrita entre eles, um calendário próprio entre eles, um comércio forte entre eles, e surge então a polis. A polis é chamada popularmente como cidade-estado. São cidades independentes, tipo mini países. Então, são cidades pequenas, territorialmente falando, mas elas têm a sua própria lei, suas próprias regras, sua própria cultura. Então, é uma cidade independente. Isso é a polis. O surgimento da polis é um marco histórico fundamental. Por quê? Porque agora as pessoas vão se organizar de forma local, de forma municipal, sua cidade, e vão querer organizar isso para ter uma vida melhor. Há um surgimento da vida urbana, porque a polis é todo o território da cidade. Existe dentro da polis o centro, né, que é a área urbana, onde eles faziam as feiras, comercializavam entre si, se reuniam e começaram. A vida começou a ficar mais secularizada. O que é secularizado, professor? Secularizado, ela deixa de ser tanto voltada para a religião, para o mito, e começa a ter mais sentido prático, mais sentido leigo. Ela começa a ter mais sentido em si mesma, sem tanta necessidade de recorrer ao mito. Então percebam que são passos ao longo de séculos que vão transformando a cultura grega, que vai levar ao surgimento da filosofia. E nasce a política. A política surge em decorrência da polis, porque a polis, que é a cidade, que é o espaço público, a cidade, a polis é o espaço que é de todo mundo, a cidade tem a sua área privada, e dentro da polis tem uma região que é de todo mundo, geralmente o centro, né, que é a praça pública. E nessa polis é necessário discutir como viver melhor na polis. É necessário discutir os futuros da polis. É necessário discutir como que a vida tem que ser, como que é a convivência dentro da polis. E para discutir tem que ter argumento. E não argumentos somente recorrendo ao mito ou sobrenatural, mas argumentos do próprio ser humano. Porque assim, uma feira, vou organizar quem que fica com qual pedaço da feira, para poder exibir lá os seus produtos para vender. E isso tem que ter organização entre eles, não são os deuses que decidem isso. Então há uma argumentação própria da vida secular deles, da vida cotidiana. Eles começam a ficar um pouco mais independente em relação aos deuses. E aí nasce a política, que política é a arte de cuidar da polis. A discussão, o debate amplo para cuidar da polis. A polis e a filosofia. A atividade política nasce como a arte de cuidar da polis. Para isso é necessário discutir como cuidar. Porque não basta cuidar da polis. Como que a gente vai cuidar? A gente tem que decidir como vai ser cuidado dessa cidade. Quais são os rumos, para onde a gente quer ir. Para que haja discussão, deve haver pensamento e argumento. Pensamento desde lá talvez antes do Homo sapiens já havia um pensamento. O ser humano já pensava. Mas pensar e argumentar usando próprios argumentos do pensamento, isso é algo bem recente na história. Isso vai se desenvolver na Grécia por volta do século 7 a.C. Entra em cena a filosofia. Mas por que ela entra em cena, afinal? Porque é justamente nesse momento onde o argumento é necessário, onde é necessária uma explicação da própria natureza, da própria physis, para argumentar a vida na polis, que a filosofia vai surgir. Essa explicação, essa busca pela verdade, essa busca pela sabedoria vai surgir. Não como a gente conhece hoje. Ela vai surgir de uma outra forma, mas ela vai surgir nesse contexto aí. Por volta do século 6 a.C. Filosofia e política nascem juntas na Grécia. Qual é o princípio de todas as coisas? Os primeiros filósofos, a preocupação deles
era, afinal, o que gerou todas as coisas? O que gerou está contido em todas as coisas? Essa é a primeira preocupação dos primeiros filósofos. Não entendi ainda, professor. Mas é tranquilo. Pensa, existe um elemento da physis, da própria natureza, que originou todas as coisas e está presente em todas as coisas. Um elemento da natureza. Vamos citar uma aqui. Tipo, sei lá, pegar um elemento, o vinho. O vinho é presente em todas as coisas. Ele originou tudo veio do vinho, ele está presente em todas as coisas. E aí eu vou argumentar, desenvolver um argumento racional, com provas, verificações do pensamento, para provar realmente que o vinho é que originou todas as coisas. E como eu não vou ter um argumento coerente para provar que o vinho está presente em todas as coisas, logo eu não vou conseguir comprovar esse argumento. Ele não vai ser uma teoria filosófica. Mas lá eles tinham os seus argumentos e as suas comprovações. Isso é o arqué, pessoal. O arqué é um termo geral, o arquétipo também, que é um elemento primordial, um elemento que gerou tudo, está contido em tudo. Características dessa filosofia que está nascendo. Ela é igual a hoje? Não, ela é bem diferente. É uma filosofia que tem uma tendência à racionalidade, ela não é totalmente racional. Hoje essa filosofia é extremamente racional, não vou dizer hoje, mas ali, idade moderna, a filosofia começa a ser extremamente racional, focada na dedução, na lógica. Não, é uma filosofia que tem uma tendência à racionalidade. Ela ainda está com o pé no mito, mas ela tem uma tendência à racionalidade. Tem uma tendência a oferecer respostas conclusivas para os problemas, e não ficar com aqueles desvaneios do mito, aquelas suposições do mito, não, que é uma resposta conclusiva e coerente sobre um problema. Exigência de que o pensamento apresente suas regras de funcionamento. Aqui está a deixa. A natureza em si, a physis, ela faz parte de um cosmos, né, que é o universo. A physis é a natureza. Esse cosmos ele é organizado e tudo tem uma função. Assim como a physis também tem a sua organização, quanto a natureza. E eles começam a perceber os ciclos, as coisas se repetem, por exemplo, as estações do ano, né, o dia, a noite, fenômenos da natureza. Eles começaram a perceber que havia um ciclo natural nas coisas. E nem tudo era coisa dos deuses, nem tudo era Zeus, Poseidon, Hades, Afrodite, etc. Haviam outros fenômenos da natureza que não dependiam dos deuses para existir. E os gregos perceberam essa jogada. Eles perceberam isso e começaram a tentar buscar explicação para esses fenômenos. Começaram a recusar as explicações pré-estabelecidas dos mitos e propor novas explicações. Isso não foi da noite para o dia, pessoal. Isso foi um processo que iniciou no final do século VII a.C., século VI, século V, e veio lentamente e se fortaleceu lá com Aristóteles no século IV a.C. Então percebe que é um processo lento e gradual, onde a filosofia vai se desvinculando, vai se separando do mito. A filosofia e mito caminhavam juntos, e daqui a pouco elas começaram a se separar, enquanto o gráfico para cá. Enquanto o mito continuou, a filosofia se separou do mito e tomou seu rumo com uma nova forma de conhecimento. O mito está presente até hoje, claro, com bem menos força, né? O mito perdeu a sua força e a filosofia nasceu. Segundo Jean-Pierre Vernant, um historiador da cultura greco-romana, muito estudioso da cultura grega em específico, toda a história da Grécia, ele diz que não houve uma ruptura entre mito e filosofia, tipo, a filosofia acabou com o mito, destruiu o mito, agora é só filosofia. Não, houve um processo gradual de transformação na sociedade, devido a vários fatores, ao longo de um bom tempo, e lentamente o mito foi perdendo força, houve uma secularização, a sociedade começou a ficar mais secular, buscando explicações da própria natureza, buscando que o pensamento apresente suas formas e regras de funcionamento, começou a recusar as explicações pré-estabelecidas pelo mito, e assim a filosofia foi ganhando força. E há uma tendência à generalização, a ideias universais.
e não a casos particulares ali e outro, e sim uma tendência, uma generalização. Os primeiros filósofos. Temos aqui só exemplos de alguns. Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes ou Anaximenes de Mileto, Pitágoras de Samos, muito conhecido Pitágoras, né, pelo Teorema de Pitágoras, Demócrito de Abdera e tantos outros. Tales é considerado o primeiro filósofo, pessoal. Por que, professor, que ele é o primeiro filósofo? Historicamente falando, é o primeiro que deixou que tem alguma coisa escrito que trata de um argumento racional, produzido, coerente, sobre alguma coisa. E ele propôs, além de cálculos matemáticos e outras coisas que ele fez, ele propôs também que o princípio de todas as coisas era a água, era hidro, olha a palavra lá, hidria. Então, ou seja, a água gerou todas as coisas, tudo veio da água e tudo contém água. É isso que ele queria dizer. Olha o arqué. O arqué para Tales de Mileto, água. Tudo veio da água e tudo contém água. Ele nasceu, originou, está presente em todas as coisas. Aqui a gente vê um pouquinho do mapa da Grécia Antiga, e mais ou menos onde ficavam as cidades, se destacaram os principais pensadores, esses primeiros filósofos, que a gente vai chamá-los de pré-socráticos. Depois a gente vai ver ele com mais claro o porquê pré-socráticos. Um fato, um argumento, é porque eles vieram antes de Sócrates. Sócrates foi um filósofo de Atenas, é um marco da filosofia, que ele tirou a filosofia do campo da natureza, do arqué, e trouxe a filosofia concentrada no anthropos, no homem. Então esse é o Sócrates, ele vai criar essa filosofia que a gente conhece hoje, vamos dizer assim, essa filosofia voltada para as questões humanas, voltada para o conhecimento, voltada para a beleza, voltada para a verdade, etc. Para a moral, essa filosofia, voltada para a ciência também, ele que vai desenvolver essa filosofia. E o que veio antes de Sócrates, com uma temática totalmente diferente, com a temática da física, do cosmos, eles eram cosmólogos, né? Os primeiros filósofos do cosmos, filósofos da física, também chamados de pré-socráticos. Então, pré-socráticos só porque vieram antes de Sócrates. Não, não é só por isso. É por causa da temática que eles defendiam e do tipo de filosofia que eles defendiam. A filosofia voltada para a física, voltada para o cosmos, voltada para explicar o funcionamento do universo finito e organizado, e não voltada para as questões humanas. Não que um ou outro vai falar do ser humano, vai. Mas a preocupação deles era explicar qual o princípio de todas as coisas. Enquanto a preocupação de Sócrates é se preocupar qual é a verdade, o que é a justiça, o que é a beleza, o que é a ação justa, e etc. Então aqui a gente tem um mapinha aqui, ó. Percebemos aqui a cidade de Atenas, que é a cidade mais conhecida, que foi falando de cultura grega, a cidade de Esparta, né, que elas eram rivais entre si, pelo domínio da Hélade grega, e aqui várias cidades, ó, Abdera, Samos, Éfeso, Mileto, Agrigento, Eleia, e várias outras cidades. É nessa região aqui que a gente vai chamar de Magna Grécia, porque não é só a Grécia, né? Isso aqui é toda o sul da Europa, né? Sul e centro da Europa, que hoje a gente chama de Europa, na época era a Grécia. E também aqui no mapa não pega, mas o norte da África também fez parte dessa região. E as questões continuam, porque as respostas não satisfazem a todos. Então esses caras não buscaram respostas e pronto. Vou dar um exemplo aqui. Tales disse que era água. O Anaximandro, discípulo dele, já disse: não, professor, não, mestre, isso já não é água. Não pode ser água, é outra coisa. Então, um discordava do outro e fazia uma proposta nova, uma explicação nova. Por isso que a filosofia não para. Porque assim, o cara falou que era água, pronto, acreditou que era água e tá beleza. Não, ele continuou duvidando. Olha o principal, talvez um dos principais, uma das principais importâncias do pensamento pré-socrático, dos primeiros filósofos, é porque eles não se contentavam com as respostas estabelecidas. Eles estavam sempre em busca de novas respostas mais coerentes, mais conclusivas, mais verdadeiras. Olha a filosofia como busca pela verdade. Não uma busca absoluta pela verdade, mas uma busca constante, sabendo que você nunca alcançará, então sempre algo mais verdadeiro possível. Eles estão sempre buscando novas questões,
descobrindo novos problemas e buscando novas soluções. Mas as perguntas continuam. Os pré-socráticos não deram conta de responder tudo. Qual é a natureza das coisas, a essência das coisas? Como as coisas se transformam? Qual é a natureza do ser humano? O que tem que ser para ser humano? Qual é a verdade do conhecimento? Como confiar na verdade? Afinal, o que é a verdade? O que define uma conduta como certa ou errada? O que é o belo, o justo, o virtuoso? Então são perguntas que vão desencadear uma grande área do conhecimento chamada filosofia, que vai gerar o conhecimento filosófico, buscando respostas para essas perguntas ao longo da história. Então os pré-socráticos os primeiros filósofos iniciaram isso, preocupados com a physis, e depois outros filósofos ao longo da história foram se preocupando com outras temáticas. Segundo Kleiman, o livro Tudo o que você precisa saber sobre filosofia, é um termo meio comercial, mas é interessante o livro, muito bom o livro, recomendo para vocês. E se eu pego aqui a capinha do livro e mostrar para vocês. Professor, eu quero saber o essencial da filosofia, assim, de forma uma linguagem boa de se entender, uma linguagem simples, mais resumido. O professor pode me recomendar algum livro? Posso. Tem vários. Tem um livro que eu utilizo muito, que é do professor Danilo Marcondes, Iniciação à Filosofia. Mas esse livro que eu comprei recentemente, eu achei o título meio comercial, Tudo que você precisa saber sobre filosofia, meio exagerado, né? Mas, na verdade, tem vários conceitos interessantes ao longo da história, bem didático, bem explicativo, muito interessante. Se você quiser saber do Paul Kleiman, tudo que você precisa saber sobre filosofia, tem na Amazon, um preço bem acessível para vocês. Quem quiser adquirir, vai servir para os 3 anos, porque ele é um livro que trata um pouquinho de cada conceito da área da filosofia. E segundo o Paul Kleiman, a filosofia ela tem algumas áreas de investigação. É legal porque ele é bem objetivo o livro. A primeira área, aqui não é por ordem, tá? Aqui são por áreas diferentes. É a metafísica, que é o estudo do universo, da realidade, do ser, da essência das coisas. A lógica, que estuda como criar um argumento válido, que é uma área da filosofia também. A epistemologia, que é o estudo do conhecimento e de como adquirimos. Vai estudar a verdade junto com a epistemologia. A estética, que é o estudo da arte, da beleza, do gosto. A política, que é o estudo dos direitos políticos, do governo, do papel dos cidadãos. E a ética, que é o estudo da moralidade, de como cada um, né, deve viver. Então são as principais áreas. O Kleiman destaca 6 áreas, há autores que destacam diversas áreas, hermenêutica, ontologia, e filosofia da mente, filosofia da linguagem, várias outras áreas, mas a gente vai ficar nessas 6 áreas principais. Então a filosofia tem 6 grandes áreas de estudo, segundo Kleiman, para se organizar. Então, existem pensadores que estão voltados para a lógica, outro para a epistemologia, outro para a estética, outro para a política, outro para a ética. Então existem áreas de especialização e de estudo dentro da filosofia. Os períodos da filosofia na Grécia. Então, a filosofia ela tem, segundo Marilena Chauí, vou usar uma outra referência, filósofa brasileira, especialista, doutora em Spinoza. A filosofia ela tem 4 grandes períodos. O livro de vocês, da Aranha e Martins, destaca 3 períodos, pré-socrático, socrático e pós-socrático. A gente vai trabalhar com esses 4 aqui. O período pré-socrático, que compreende ali aproximadamente séculos 6 e 5 a.C., ele tem uma preocupação com a physis, a busca pelo arqué, pelo um elemento primordial, como funciona o cosmos. Então a preocupação deles é a natureza, e o elemento primordial, como de onde viemos, e como que funcionam as coisas. Depois vem um outro período, com Sócrates, que é o período socrático ou clássico, do século V ao século IV a.C. Essas datas não foquem muito no século, tá? Porque dependendo do autor, ele vai fazer uma interpretação um pouco variável, mas é mais ou menos por aqui. Século V ao século IV a.C. Existe uma preocupação com o homem, com anthropos, e questões da filosofia voltadas aos valores da ética e da política, estética e epistemologia. Então, nesse primeiro momento, a filosofia sai do campo da natureza e ela vai se preocupar com a natureza do homem, do anthropos.
Depois se destacam nesse período os pensadores Sócrates e Platão, que é discípulo de Sócrates. O período sistemático, que é de volta do século IV a.C. ao século III a.C. É uma preocupação em sistematizar, ou seja, organizar, tentar unir o pensamento pré-socrático e o pensamento socrático, levando as questões da lógica, política, ética, etc. Então há uma fusão da preocupação da matemática, do arqué, da physis, do pensamento pré-socrático, destacando-se aqui dois pensadores pré-socráticos, que são Parmênides e Heráclito, com o pensamento socrático. E quem faz isso é Aristóteles, o principal pensador, Aristóteles. Período helenístico. Nesse período, depois da morte de Aristóteles não deixa um discípulo com a sua temática. E a filosofia ela vai se desmembrando em vários ramos, em várias áreas, várias correntes. E a preocupação da filosofia como busca da verdade, como lógica, como busca do conhecimento, preocupação com o homem, se deixa um pouco de lado, e a preocupação da filosofia, talvez por influência da cultura oriental também, ela começa a se preocupar com a felicidade, começa a se preocupar com a paz de espírito. Então, que é ataraxia. Então, ou seja, começa a se preocupar com a aponia e a ataraxia, que são a paz de espírito, a paz do corpo, a paz de espírito, no corpo não sentir dor, a alma não sentir as dores, o sofrimento. Então, buscar a felicidade, que é a tranquilidade do espírito. E é bem diferente dos períodos anteriores da filosofia, né, que tem preocupações com lógica, política, o que é a origem de todas as coisas. Nesse período, a gente vai ter aí por volta do século III a.C. ao século II, 2, 3 depois de Cristo. É um período extenso. A gente tem várias correntes, o cinismo, tem a corrente do epicurismo, tem a corrente do estoicismo e outras correntes que vão se destacar aí, todas elas amplamente preocupadas com a busca pela felicidade, ou seja, a paz de espírito. É uma outra corrente da filosofia que depois vai surgir a filosofia medieval por volta do século II, III depois de Cristo. É uma filosofia mais religiosa, mas já é uma outra fase. Esses períodos aqui são os períodos da filosofia na Grécia. Então, os períodos clássicos da filosofia, os primeiros 4 períodos, segundo Marilena Chauí. As nossas referências bibliográficas são Aranha e Martins, o Sears, a Kathleen, que fala um pouquinho sobre a mitologia, e o Paul Kleiman, esse livro que eu recomendei para vocês, que é muito bom, pessoal. Recomendo mesmo, ele é simples de compreender, ele é fácil de compreender. É um livro que eu recomendo mesmo. Quem dera eu tivesse acesso a esse livro antes, né? Esse livro, assim, eu estava pesquisando, assim, porque esses títulos comerciais não são muito atrativos, né? Tudo que você precisa saber sobre filosofia. Filosofia não tem como saber tudo, mas é porque é a essência, né? É um título para vender, claro, chama atenção. Mas é muito bom o livro, bem resumido, bem explicativo. Ficamos por aqui então, vou deixar alguns exercícios para vocês. E na próxima aula a gente fala sobre os pré-socráticos em si. Um abraço, quaisquer dúvidas, postem nos comentários no Classroom.